Olá, que bom vê-lo novamente aqui neste vídeo. A Bíblia menciona que Salomão construiu um palácio para morar, mas também um palácio da floresta do Líbano, ou casa da floresta do Líbano em outras versões. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Mas por que este nome? Ficaria mesmo na região do Líbano? Ou seria apenas um nome? Quantos palácios Salomão teria construído? A partir desse trecho, parece que realmente Salomão fez construções no Líbano. E Salomão reconstruiu o Gezer. Ele construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Se considerarmos a delimitação atual do Líbano, sua cidade mais ao sul, mais perto de Israel, seria Tiro. Mas a distância entre Jerusalém e Tiro, em linha reta, é de 167 quilômetros, muito longe para construir um palácio. Além do mais, essa região estava sob o domínio dos fenícios na época de Salomão. Porém, segundo a concordância Strong, o Líbano referido seria uma cadeia de montanhas perto da fronteira norte de Israel. E a partir desse trecho bíblico, vemos que Josué conquista cidades no chamado Vale do Líbano, que fica na base do Monte Hermon. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Negueb, toda a região de Gósen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o Monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no Vale do Líbano, no sopé do Monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Nesse caso, o Líbano que os textos se referem ficava na base do Monte Hermon, que estava sob o controle de Salomão. Porém, ainda fica a questão da distância de quase 200 quilômetros até Jerusalém. Vejamos o exemplo de outro trecho bíblico que menciona o Líbano. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. Então, a floresta do Líbano se referia à cadeia de montanhas próximas ao Monte Hermon. Mas Salomão teria feito um palácio ali? John Wesley, comentando esses versículos, escreve: uma casa assim chamada porque foi construída na floresta do Líbano, para um assento de verão, onde Salomão, com tantos carros e cavalos, poderia a qualquer momento se aposentar com facilidade. Ou seja, para ele, Salomão teria construído na floresta do Líbano uma casa ou palácio de verão, para usufruir quando se aposentasse. Porém, outro texto dá a entender que o palácio foi construído em Jerusalém. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Os escudos de ouro do palácio estavam em Jerusalém, e os textos anteriores lidos de 1 Reis mostram que esses escudos foram guardados no palácio da floresta do Líbano. Portanto, o palácio da floresta do Líbano ficava em Jerusalém. Thomas Coke é dessa opinião e comenta: a casa mencionada no versículo anterior, que 1 Reis 7:1, estava em Jerusalém, a residência de inverno de Salomão. Foi construído em uma montanha fria e sombria perto de Jerusalém para sua residência de verão. Foi chamada a Casa da Floresta do Líbano, porque estava situada em um local elevado como o Líbano e provavelmente cercada por muitos cedros finos que cresciam ali. Calmet é de minha opinião, que foi assim chamado pelo número de pilares de cedro que o apoiavam. Joseph Benson concorda com essa opinião e ainda acrescenta mais elementos. Ele também construiu a Casa da Floresta do Líbano, a casa mencionada no versículo anterior.
Estava em Jerusalém e provavelmente era o local da residência de Salomão durante o inverno. Isso parece ter sido construído para sua residência de verão, em alguma montanha fria e sombria perto de Jerusalém, e ter sido chamado de Casa da Floresta do Líbano porque estava situada em um local elevado, com alguma semelhança com o Monte Líbano, e provavelmente estava cercado por muitos cedros altos, como os que cresciam ali. O fato de estar perto de Jerusalém, e não no Monte Líbano propriamente chamado, parece evidente, porque havia o trono do julgamento, o que era mais apropriado, deveria estar no lugar de seus constantes e habitual residência, e porque havia a revista principal de armas, e os escudos de ouro de Salomão foram colocados ali, que nenhum príncipe sábio teria colocado em um lugar na extremidade de seu reino, e a uma distância tão grande de sua cidade real como o Monte Líbano era de Jerusalém. Talvez a confusão do local tenha surgido porque essa versão bem comum da Bíblia diz: edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Dá a entender que haviam palácios, e um deles no bosque do Líbano. Parece que foram construídos 3 palácios ou casas. Este palácio ou casa da floresta do Líbano, um palácio para a sua moradia e mais um palácio para a filha do faraó. E o palácio para a sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Mas a concordância Strong mostra que, na língua original hebraica do texto, era um palácio no singular, não vários, não plural. A palavra palácio seria beit, com significado de casa, lugar de moradia. A versão bíblica NVI deixa isso bem claro. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Então, o palácio de Salomão era um complexo de edificações, as casas. Ele levou 13 anos para a construção de todo esse complexo. Por isso, foi mais do que o dobro do tempo de construção do templo, localizado bem ao lado. Mas então, se tudo estava no mesmo complexo, por que então o nome de Floresta do Líbano para uma de suas casas? Alguns estudiosos comentam que esse nome foi dado porque os pilares de cedro eram muito parecidos com as florestas de cedro do Líbano. Russell Shedd ainda diz: o Palácio Real de Jerusalém era chamado de Casa do Bosque do Líbano porque suas muitas colunas lembravam uma floresta de árvores de cedro e por ser totalmente revestida com madeira de cedro. Resumindo então o que descobrimos. Salomão construiu um palácio ao lado do templo, em Jerusalém. Esse palácio continha diversos edifícios, e todo o conjunto demorou 13 anos para ser construído. E uma edificação era chamada de palácio ou casa da floresta do Líbano, porque as suas colunas lembravam muito as florestas de cedro do Líbano. Salomão construiu cidades em toda a sua área de domínio, inclusive na região do Líbano, perto do Monte Hermon, mas não palácios. Espero que tenha te esclarecido e também gostado deste vídeo. E até o próximo.